Muito boa noite. Estamos começando mais um Conexão 27. E o entrevistado desta noite é o Dr. Adriano Peralta Moraes. Ele é presidente do Sindepo Mato Grosso, Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso. Doutor Adriano, muito boa noite pela sua presença aqui no Conexão 27. Boa noite. Eu agradecido a oportunidade, em nome dos delegados de polícia de Mato Grosso, da oportunidade de estarmos aqui debatendo assuntos de interesse da classe. Muito bem. Vai estar aqui também, nessa entrevista comigo, o jornalista convidado Paulo de Tarso. Doutor Adriano, recentemente foram nomeados 68 delegados que praticamente vão cobrir aí outros delegados que estavam em fase de aposentadoria, né? E a minha pergunta inicial do programa é: qual é o déficit de delegados hoje em Mato Grosso? O sindicato tem esse número estimado? Boa noite. Temos. Boa noite. Nós fizemos esse cálculo por volta de 2006, 2007. Eu ainda não estava na presidência do sindicato, mas coincidentemente fui eu que elaborei esse documento. Nós fizemos um documento naquela época pedindo para o governador para prorrogar o concurso anterior. E já naquela situação a gente previa aí a necessidade de lotação para completar um quadro de 400 delegados de polícia para atender todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos menos delegados que juízes, temos menos delegados que promotores, né? Muitas comarcas têm juiz, tem promotor, tem até defensor público e não tem delegado de polícia. O ideal seria 400, seriam 400, mas hoje nós estamos trabalhando aí com 196 delegados da ativa. Desses 196, muitos estão de licença, né? Licença médica, licença para tratamento de saúde, que é muito comum, uma profissão bastante estressante. E nós temos aí 40 delegados que, se hoje, aproximadamente 40, o número não é exato, se hoje quisesse pedir aposentadoria, hoje já estaria protocolando, já teriam seus direitos assegurados. Quer dizer, esses 68 já vão ter que cobrir esses 40. Na verdade, nós vamos acrescer apenas 28. 28. E esses 68 delegados, eles já estão atuando? Como é que está a situação desses delegados? Não, eles estão na academia, nós não temos a data, depende do cronograma, né, quando vai terminar o curso de formação, mas nós acreditamos aí que no mês de dezembro, provavelmente em meados de dezembro, janeiro, esse pessoal já deve estar todos lotados e eles serão todos lotados no interior do estado. Todos no interior. Todos no interior. Doutor Adriano, me conte uma coisa. Nós estamos verificando problemas sérios no que diz respeito à segurança. Sim. E no aspecto com os delegados, como estão essas delegacias? Problema estrutural dessas delegacias. Como é que estamos com viatura, com armamento, em suma, quais as condições que hoje o delegado tem para atuar nos 141 municípios do estado de Mato Grosso? Com relação ao armamento, aquela cautela pessoal, ela é satisfatória, né? Todo delegado hoje, diferentemente da época que eu entrei, ele recebe um armamento novo. Com relação às viaturas, medianamente tem servido. Nós temos problemas aí, por exemplo, de municípios sem asfalto, trabalhando com viatura tipo Palio, né? Que é inadequada. Então, o colega tem que atender, digamos aí, Confresa, Porto Alegre do Norte e outros, aí ele tem que deslocar 200, 300 quilômetros na estrada de chão com um veículo inadequado. Então nós temos essa inadequação, mas não chega a ser tão crítico. As dificuldades que nós estamos tendo é a questão estrutural, realmente, as delegacias, muitos prédios estão muito ruins, e a questão da falta de delegados. Para isso não precisa ir tão longe. Quanto mais longe nós formos, nosso vasto estado, pior é a situação. Nós temos aqui na região, por exemplo, a Corizal não tem delegado, Nossa Senhora do Livramento não tem delegado, Barão do Melgaço não tem delegado, Jangada e Rosário Oeste tem um delegado só, Nova Brasilândia não tem delegado, aquela outra cidade aqui para frente de Nova Brasilândia, Planalto da Serra, né? Então isso só na nossa região aqui próxima, né? Imagina isso quando se leva para as regiões mais longínquas. Então há uma falta muito grande. Esse número não vai suprir a toda essa necessidade. Ele é apenas um paliativo. Doutor, e aí como é que faz? Um delegado ele tem a função de estar hoje no município e exercer a função em outros 2, 3 municípios? Como é que funciona isso? Em outros 2 ou 3 municípios. Há o acúmulo de tarefas, há o acúmulo de função. Isso é um problema constante na polícia, especialmente no interior, né? E nós sabemos, nós não temos o dom da onipresença, da onisciência, mas o delegado tem que estar controlando, sabendo o que vai acontecer em vários locais ao mesmo tempo. Isso tem gerado muito a questão do estresse,
né? O estresse policial é muito alto, o estresse dos delegados, é muito delegados com problemas de saúde, de hipertensão, a vários outros tipos de doenças. O senhor está afirmando que no interior a situação, se não é caótica, pelo menos não é a situação desejada por todos. Com certeza não. Como é que o senhor vê a intervenção e quais são as atitudes que estão sendo feitas, por exemplo, com essa nova modalidade de bandidagem, chamado novo cangaço? Como é que vocês estão atuando e o que está faltando para que realmente se coloque um ponto final nessa nova atividade do terrorismo, né? Um terrorismo rural, mas é um terrorismo. É utilizado técnicas de terrorismo realmente, né? Terrorismo porque atormenta toda uma população. Esse é um fenômeno que tem atingido toda a nossa região, né? A região centro-oeste, aqui essa região do sul do Maranhão, né? No interior do Brasil, né? E a polícia, felizmente, aí nos últimos acontecimentos, da última semana para cá, né? Com um trabalho de inteligência, com atuação, né? Hoje, inclusive, um trabalho muito bem realizado pela equipe do Dr. Flávio Stringueta, prendeu lá na Bahia o chefe, né? O líder dessa quadrilha. Isso aí já era previsto e já era previsível que iria acontecer, né? Isso aí já estava mais ou menos pacificado dentro do Estado e nós tivemos aí aquela liberação daqueles alvarás que liberaram aí vários integrantes dessa quadrilha. Então, obviamente, ninguém acreditava que eles fossem montar uma empresa e viver dentro da legalidade. Eles iriam partir para o crime. E aí, até se revogar isso, até sair novamente das prisões, obviamente não se conseguiu colocar todos na cadeia. Muitos deles continuam soltos. O líder da quadrilha foi preso hoje, né? Nos últimos 2 confrontos aí com a Polícia Militar, nós tivemos aí, salvo engano, 7 ou 8 mortos, né? E mais 1 ou 2 prisões. E essas quadrilhas, elas se notabilizam mais em cidades que estão ligadas ao agronegócio? Ou vocês já conseguiram detectar que isso daí é uma coisa que está em todas as cidades do interior ou pode chegar em todas as cidades do interior? Essas quadrilhas, elas são interestaduais, né? E essa questão de banco, ela tá interligada com quadrilhas do Nordeste, né? Muito especificamente. Então, quando se compara, por exemplo, nós estamos comparando a situação de Mato Grosso com São Paulo, com outros estados, né? O nosso problema maior realmente é esse que você citou, é essa questão dessa quadrilha aí, o novo cangaço. Isso atinge essa região centro-oeste, atinge essa região aí mais próxima ao Nordeste e, sem dúvida, a questão do agronegócio, eles vão onde há agências bancárias que têm dinheiro, isso dispõe de informações. São informações que nem sempre são internas de banco, às vezes a cidade inteira sabe, o comércio sabe, o dia que tem movimento, o dia que tem pagamentos de prefeituras grandes, né, locais de barragens, de usinas, né, mas notadamente sim a questão do agronegócio, a questão de grande movimentação de dinheiro. Doutor, o senhor falou aí do estresse que é da vida do delegado. Vamos pegar esses novos delegados que estão na academia e vão ser remanejados para o interior do Estado, como o senhor acabou de falar. Eles são orientados para a situação, porque de repente ele vai para o município, justamente para o município foco, por exemplo, de caso do Novo Cangaço. Tem municípios aí, o caso de Campo Novo do Parecidas, que já em coisa de 1 ano já foi 3 vezes. E até atingiu o delegado. O delegado lá tomou um tiro na perna. Tomou um tiro na perna, né? Então, já vem um trabalho nesse sentido. Olha, a situação sua lá é o seguinte, você vai ter lá um investigador, você tem lá um apoio da PM, mas é um carro só, e a situação é complicada, e você vai ter que lidar com esse cotidiano. Como é que é essa tarefa de orientar os novos delegados para essa profissão? Nós temos aí algumas situações a considerar. O nível de delegados hoje, principalmente nesses últimos concursos, está sendo muito alto, como toda a carreira jurídica. Para você ter uma ideia aí, desses 68 delegados, eu entrevistei recentemente no nosso site aí uma das delegadas, que ela é da cidade de Cáceres, né, formada pela Unemate. Ela foi a primeira colocada no concurso, mais de 8.000 candidatos. Então, isso é muito bom, é excelente, o nível é bastante alto, só que acaba também gerando um outro problema. Às vezes, quando se demora para chamar num concurso desse, nós temos mais 40 remanescentes para serem chamados, como o nível acaba sendo muito alto, eles acabam passando em outros concursos. E como o nível também é bastante alto, alguns, por um mínimo problema de vocação, eles têm muita capacidade para passar em outros concursos, né? Então, nós tivemos aí dos últimos concursos, né, houve uma debandada aí de delegados que já estariam no interior, não se adaptaram. Eu me recordo aqui, um colega que foi para Porto Esperidião e, quando ele olhou a sede da delegacia, olhou a situação ali, ele saiu fora. Certo. Agora, com relação ao interior, às dificuldades, né, o delegado de polícia ele é orientado, que ele sabe que ele vai ter que correr risco, né? Então, essa situação
ela não é desconhecida para ninguém e principalmente dos delegados de polícia. Ele sabe que ele vai ter que correr risco, infelizmente é o preço que a gente paga por profissão. E o senhor acha que melhorou? Então, vamos pegar aí dos últimos 10 anos para cá, a carreira de delegado em Mato Grosso, ela teve uma melhora considerável ou nós estamos ainda muito aquém de oferecer essa condição para o delegado? Eu acredito que no atual governo tem melhorado. Pelo menos o atual governo ele tem aberto as portas para negociação, ele tem escutado, ainda que seja para falar não, mas é bastante aberto. Agora, os 2 governos anteriores, infelizmente, nós tivemos aí muitas dificuldades. Nós tivemos aí, no governo anterior especificamente, nós ficamos 4 anos sem receber um único centavo de reajuste. O outro governo, então, que iniciou, antes dele, todos os direitos do delegado foram retirados, quase todos. Perdemos o adicional de fronteira, aqueles delegados que recebiam a mais por atuar em área de fronteira. Todos os servidores públicos do Estado perderam os adicionais por tempo de serviço, inclusive não houve nem o reconhecimento daqueles que já tinham, isso foi incorporado ao salário, perderam. Houve ali ainda, naquele governo Dante de Oliveira, uma coisa que foi péssima, que foi pegar todos aqueles investigadores que estavam na classe especial, jogaram eles para a classe A e colocaram os novatos em classe especial. E nós tivemos aí problemas de depressão, muitos colegas, alguns até se suicidaram por conta disso. Foi um erro revisto 2 anos e meio depois na justiça, mas até lá o prejuízo já estava feito. Então, infelizmente, nós fomos muito castigados. Doutor Adriano, a gente sabe que realmente é uma profissão estressante, que é uma profissão de risco e evidentemente, precisa ser preparado para tais circunstâncias. Com certeza. Então, eu gostaria de saber, na sua avaliação, a academia que o senhor teve grandes professores, o doutor Paulo Brandão, inclusive foi seu professor, eu sei disso, que tive a oportunidade de conversar com ele. A academia prepara esse profissional para todas essas circunstâncias, a princípio negativas, que ele vai encontrar no interior de Mato Grosso? Para todas eu diria que não, mas nós temos uma academia muito boa. Tanto a Polícia Civil, uma das coisas que ela tem de melhor é a academia de polícia. Evidentemente, não se consegue prever todas as dificuldades, todos os percalços que o profissional vai encontrar na profissão. Mas eu julgo que na Polícia Judiciária Civil nós temos 3 pilares. Se esses 3 falharem, falha todo o resto. Infelizmente, muitos colegas acabam não entendendo isso. Nós temos que ter uma academia boa, nós temos que ter uma inteligência boa e nós temos que ter uma corregedoria boa. Academia porque é a formação, é ali que sai o concurso, é ali que sai a formação, é ali que sai exatamente esse conceito que você está levantando, a preparação do funcionário, depois a reciclagem dele. Depois nós precisamos ter uma inteligência para agir nesse caso, não adianta a polícia ter braço, ter helicóptero, ter tudo, se ela não tiver uma inteligência muito bem formada. E depois também uma corregedoria, para que possa cortar ali da própria carne aquilo que incomoda, aquelas maçãs podres que realmente tem que ser retiradas para que não contamine todo o resto. E hoje o Mato Grosso tem esses 3 pilares? Nós estamos trabalhando para isso. Eu acredito que a consciência é cada vez maior. Nós sempre tivemos uma resistência muito grande à corregedoria. Quando se fala, por exemplo, em corregedoria, eu venho da corregedoria, trabalhei os últimos 5 anos lá. Quando se fala em corregedoria, há uma aversão muito grande. Às vezes até se indicar colegas para lá, muitos até não querem ir. Mas eu acredito que está melhorando. Aos poucos, isso é processo, é demorado. Doutor, vamos falar um pouquinho então da academia, principalmente para quem nos assiste e evidentemente não é delegado, investigador, enfim, não conhece a função de uma academia. Vamos só para poder explicar melhor. O delegado passa no concurso, vem a nomeação, aí ele fica um período. Qual é esse período e o que é tratado na academia para que o delegado possa sair de lá melhor formado do que o próprio concurso? O que faz a academia? As matérias são muito extensas, Tem dias ali que os alunos estão entrando, salvo engano, às 7h30 da manhã. Tem dia que tentei falar com um colega semana retrasada, às 8 horas da noite ele ainda estava em aula, tem pequenos intervalos ali. Então na academia se aprende tudo, desde matérias teóricas, matérias de direitos humanos, processualística, inquérito policial, aulas de proteção pessoal, aulas de inteligência, aulas de tiro. Não sei se foi incorporado nesse curso de sobrevivência, mas nós já tivemos cursos de sobrevivência, não sei se
se é na própria formação ou depois em curso de especialização. Esse é um curso específico para delegados? Para delegado. Não é da Polícia Civil de uma maneira em geral? Não, esse é específico para delegado, apenas delegados. Demora quanto tempo, né? O delegado foi nomeado hoje, está lá na academia? Aproximadamente 5 meses. 5 meses. 5 meses. O senhor acha que esse é um tempo bem razoável? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque acaba aí também as aulas práticas, né? Eles tiram aulas práticas aí nos plantões aqui da capital, em delegacias da capital, trabalhando já com inquéritos. Eu acredito que aquele que não conseguir pegar o fio da meada ali nesses 5 meses, depois ele não vai pegar. Agora, isso evidentemente não forma, né? A formação ela é constante, né? O aperfeiçoamento, então, é no dia a dia, no trabalho diário, no apoio aos delegados superiores, né? Os delegados superiores vão ter que dar apoio a quem está começando, né? Os próprios escrivães, né? Às vezes a gente aprende com eles e aprende muito com os investigadores. Com toda essa capacitação que todos os delegados têm, e a preocupação é de se criar, de se fortalecer a academia, em suma, se fortalecer a profissão de delegado, que a gente está sabendo agora através do senhor, e a gente sabe que é uma profissão de estresse, que é uma profissão complicada. Eu pergunto, o senhor acha que a justiça está tomando um baile da criminalidade, que nós estamos, a cidadania está tomando um verdadeiro baile, por mais que as forças no caso a Polícia Civil e a Polícia Militar, que está, e até a Polícia Federal, que são os órgãos responsáveis pela nossa segurança, por mais que eles se especializem, por mais que eles tenham critérios de evolução, ainda está tomando um verdadeiro baile da criminalidade? Eu acho que nós temos um fenômeno da criminalidade crescente no Brasil. Ela ainda vai continuar crescendo por mais algum tempo, infelizmente. Os dados indicam isso a cada ano, né? Mas a nossa realidade de Mato Grosso, ela é uma realidade diferente daquela que se projeta na mídia nacional, né? Se pegar, por exemplo, a situação de São Paulo, de Rio, de Minas e da Bahia, né? Há diversos locais onde a polícia não chega. Para se ocupar um morro daquele ali, teve que pegar até o aparato da Marinha. Em São Paulo, a mesma situação, região metropolitana de Minas, da mesma maneira. A nossa realidade de Mato Grosso, ela é diferenciada. Nós temos os nossos problemas, mas, por exemplo, no nosso estado não tem nenhum local de norte a sul, de leste a oeste, com toda a vastidão do nosso estado, onde uma viatura com 4 homens não entra, né? Nós temos aqui o domínio de todo o estado de Mato Grosso. Nós não temos aqui hoje nenhuma quadrilha desafiando diretamente o poder estatal. Nós temos aí essa situação do Novo Cangaço, eles vêm aqui, têm seus laços, suas entranhas, né, da quadrilhas aqui dentro, vêm, assaltam os bancos, acabam levando dinheiro, uma parte disso é consumida aqui também, mas o desafio especificamente ao poder estatal, não. A nossa realidade é diferenciada, mas sem dúvida alguma a situação deveria estar melhor em todo o país. Um fenômeno nacional. Na opinião do senhor, que avaliação que o senhor faz do atual momento do Sindicato dos Delegados? Eu vejo que nós vivemos um bom momento, porque nós tivemos durante muito tempo com as portas fechadas de negociação, qualquer tipo de negociação do governo. Quando o governo abre negociação, foi colocado lá o então secretário-geral De Vito para negociar conosco, né? E conosco e com todos os demais servidores públicos. Então, algo que absolutamente não deu certo. Então, o sindicato, como interlocutor da classe, nesse momento vive um bom momento. Nós temos acesso ao governo, embora nem tudo que a gente peça a gente consiga. Aliás, a maioria das coisas que a gente pede, a gente não consegue. Mas nós estamos conseguindo isso. E o que a gente se preocupa muito, o presidente do sindicato, como o nosso, ele tem que defender diversos interesses. E diversos interesses, muitas vezes, conflitantes. O interesse dos delegados aposentados não são os mesmos interesses dos delegados da ativa. Então, há muito conflito. Já tivemos assembleias ali onde foram tumultuadas, né? De aposentados chegar e abandonar uma assembleia. E mesmo do pessoal da ativa. Então, você tem desde quem está no estágio probatório, classe A, classe B, classe C e classe especial. Então, esse é o ponto mais difícil que a gente quer passar ao futuro presidente, né? Para que ele entenda que ele é o presidente de todos, né? E principalmente que a polícia não pode ser feita de grupos.
Então, não se pode defender um grupo em detrimento do outro, jogar um grupo contra o outro, né? O presidente ele tem que ter essa função apaziguadora, entender que é o presidente de todos e unificar a classe. Já tem gente demais contra a polícia, então a polícia não precisa formar grupos internos. Ok. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão 27. Agradeço também a participação do jornalista Paulo de Tarso. Tenham todos um ótimo final de domingo e um ótimo início de semana. Tchau.